Assim, bom dia oficial, então sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro. Aí a gente pode dar um tempinho para o pessoal entrar também, né? Eu acho que uns 5 minutinhos, mas a gente pode ir papeando, né? De repente, ver as impressões iniciais de vocês aí sobre esse livro agora. Assim, não sei as demais, a Valéria eu sei que, né, da outra vez estava aqui, a Fran também. Você estava, Juliana? Não, né? Então tá, você conseguiu ler o livro, Ju? Acho que tá. Desculpa, Oi? tava no mudo, tava no mudo. Eu percebi, depois eu estava fazendo leitura É, labial aqui. aham. Na verdade, não, eu fiz um estudo dele em aula, mas só de um resumo. Eu quero ler Hum. mesmo. Ah, não, perfeito. Só para saber um pouquinho como que tá o andamento de cada um aqui. Tá tudo bem quem não leu também, né? Isso daqui é uma troca, mas, claro, que quem leu contribui, né, passando um pouquinho do material. E aí o que eu tô fazendo diferente dos outros encontros, a gente tá fazendo tipo um resuminho, né? Então, para o pessoal que tá chegando, que vai assistir, né, pegar a gravação depois, tô usando, lógico, né, facilitando com os recursos da inteligência artificial. Porque montar PowerPoint, essas coisas, assim, a gente exige tempo. Então eu coloquei já que é o Gama, já até passo, fazendo propaganda, não ganho nada com isso. Mas o Gama é nossa, uma boa IA. Você coloca, só que tem créditos, né? Então uma hora vai acabar meus créditos, eu acho. Aí eu vou ver se eu abro uma outra conta. É Porque tá burlando o maravilhoso, sistema. né? Ele é maravilhoso, né, Valéria? Vou burlar o Nossa, sistema, vou gente. criar outras contas para poder sempre Mas fazer o gratuito. à medida que você dá um espaço entre as apresentações, parece que renova um pouco os créditos. Ah, Eu percebi isso. Eu fiz uma vez, depois fiz de novo, aí fiquei um tempo sem fazer. E aí, quando eu fiz pela terceira vez, melhorou os meus créditos. que bom saber, Valéria. É, e uma outra coisa, as imagens que Hum, você, por exemplo, essas todas que já vieram para apresentação, elas estão lá no seu banco, vamos dizer hum, assim, no seu próprio banco. Eu mesma fiz isso essa semana. Eu entrei na Gama, baixei todas, assim que eu gostei, hum, sabe? Que ele montou lá, que ficou bonito, porque a gente fala mais ou menos das mesmas coisas. E hum. depois, se ele não te dá o recurso de você editar nenhuma imagem ou criar nenhuma imagem, você pode usar essas que ele já criou, que são super boas, né? Sim, A sua não. apresentação ficou linda, ficou muito bacana, Ah, e né? detalhe, né, gente? Assim, eu só coloquei uns comandos simples, assim, do tipo, ele pergunta, né? Formato apresentação, preserva o texto. Eu falei, não, preserva o texto. Aí eu só coloquei lá, tipo, ilustração, que é um dos modos deles, achei um modelo deles ali. Só isso. Eu não pedi nada de imagem, assim, deixei bem, assim, ele viu o tema e construiu. Então é fantástico, gente, facilitando a nossa vida. Porque Facilita demais. eu não sei para quem faz apresentações, a Valéria faz, mas eu sempre sofri muito com isso, no sentido de ficar montando. A gente, é tempo, né? Eu até gosto de fazer isso, mas assim, é tempo e às vezes a gente não tem esse tempo assim, né? E a gente quer fazer outras coisas, então é uma praticidade. Eu acho que é aí que a IA pode ser bem bacana. Mesma coisa para fazer o resumo, né? Eu li o livro ontem à noite. E aí eu tirei foto, porque aquele PDF que a gente tem no grupo, ele tá meio estranho, né? Ele tá sem as duas páginas, então parece que isso pra IA ela não lê direito. Então eu tirei foto, aí meu livro tava todo riscado, porque eu leio escrevendo, né? E aí eu pensei que ele ia ter algum problema para reconhecer as coisas, mas não. Aí ele leu, aí eu pedi, né, exatamente como eu queria o resumo, que é resumo, né, gente? Não é o livro, óbvio, né? Mas para vocês terem um material a mais, de repente você vai ver uma palavra ali, já associa. E aí fica mais fácil. Bom, gente, então acho que a gente já pode meio que começar. A Andrea tá tentando entrar. Eu aceitei ela aqui, mas acho que tá com algum problema. E a Vivi deve estar para entrar. Deixa eu só ver se ela não mandou nada. Pra gente tá com. Ah, a Vivi tá entrando. Aí eu vi, bom, sejam bem-vindos aqui, que entro depois, a Luciene, o Henrique. Agora vai entrar a Vivi também. E a Andrea tá com um problema para entrar, mas vamos lá. É, Esse livro, né, não sei se vocês observaram para quem está lendo, é bem interessante porque ele vai trazendo, né, uns aspectos mais técnicos, né, então vai falar, esse em especial, agora esse capítulo está falando de cognição, mas eu achei legal a construção, né, porque ele faz isso, vai amarrando aí esse olhar da neurociência e depois ele traz aí a meditação, a atenção plena, né, na verdade, o mindfulness. E é legal que ele trouxe nesse capítulo alguns exemplos, até mesmo de situações, né, que é bacana para a gente visualizar. Então, acho que para quem entrou agora, Vivi, seja bem-vinda.
Não sei se vocês todos leram. Aí quem não leu, assim, só coloca no chat, né? Mas fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem participar ativamente ligando o microfone também, não precisa pedir licença, podem abrir o microfone para ser realmente, né, interativo aqui. Mas é o que eu estava falando, a Vivi chegou agora, então, Vivi, bom dia. Tava falando como que é um livro técnico, né? E às vezes a gente começa a ler e é para algumas pessoas que talvez estão aqui, que não são do meio, ou que não estudam, né, nessa pegada, talvez no começo fique até meio assim, né? Mas é interessante porque mostra um pouco do que acontece. Então, assim, alguém quer falar alguma coisa? De repente a gente pode começar, né, em partes mesmo. Deixa eu só ver se alguém tá entrando aqui, gente, peraí. Vocês estão ouvindo bem? Tudo certo? Tá? Ah, tá. Não, que deu uma coisa de instabilidade aqui. Eu falei, que estranho, tá ok a minha internet aqui. Então vamos lá. Vivi, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu acho que só complementando o que você disse mesmo. Bom dia, pessoal. É, o livro, eu acho que assim, claro que tem o objetivo de falar das práticas, de mindfulness, mas o quanto é importante saber da neurociências, né? Porque aí você entende aonde aquilo está ativando, né, em você, ou na pessoa, no teu paciente, ou para quem você indica. Então, hoje a neurociência, ela é um grande braço. Não é só, eu vou praticar. Eu acho que o livro, ele traz muito isso, né? Ele vai fazer a introdução do tipo de cognição, o que é regulação, como o estresse afeta, e claro que aí, né, novamente, o objetivo é praticar, o objetivo é o conhecimento, mas quando você tem esse conhecimento da neurociência, de todo o teu sistema simpático, né, quando ele é ativado no estresse, e aí entram as práticas para você buscar a regulação, porque hoje eu vejo, assim, o quanto as práticas ajudam na regulação mesmo, né, do humor, do estresse, de centrar, né, naquele momento onde às vezes a gente se perde. Então, saber neurociência, eu acho que é um clarão, né, é uma lanterna. Eu acho Sim. assim, claro que o livro ele vai muito na parte técnica, mas eu acredito, eu estou lendo as partes ainda, né? Não terminei o livro, mas eu acredito que depois ele vem a se desenrolar, né? O porquê realmente de praticar e os benefícios. Eu acho que é isso. Não sei se É, alguém quer falar mais alguma coisa. pessoal, vocês fiquem à vontade. Acho que a gente pode até seguir assim. A Vi trouxe uma introdução até trazida, contextualizando com o estresse, né, que eu acho que é o grande ponto, né? O estresse, vamos dizer que é a causa de basicamente todos os sofrimentos, né? A gente tem algum estressor, seja fisiológico, né, psicológico, enfim. Então, quando ele começa a falar de cognição, para quem já é do meio, talvez, né, não é uma novidade, mas é interessante introduzir, né, explicar de fato o que que é cognição, até o termo em latim, né, enfim, então acho que isso daí também ajuda a traçar uma linha meio que lógica da coisa, né? E aí, eu acho que a gente poderia até começar pelo esse início, que é bem interessante quando ele fala do livre-arbítrio. Eu acho que é um assunto assim, né, tão assim desconfortável Sim, para alguns, porque quando a gente começa a estudar de forma aprofundada, você vê assim, não tenho tanto livre-arbítrio assim, né? E aí ele fala, através da prática da atenção plena, pode ser uma forma de você conseguir, de repente, fazer algo diferente, né, para poder romper com essa ideia, né, de uma vida que a gente está sendo moldado por vários fatores, né, externos, enfim. Então, realmente é um assunto que não sei para vocês, mas quando eu comecei a me ver, né, nessa temática e estudando, ainda mais a neurociência, eu ficava inconformada. Como assim, né? Eu não tenho um livre-arbítrio? Como eu não tô, né, nas rédeas da minha vida, assim? E aí, realmente, eu não sei para vocês, mas causou muito desconforto inicialmente. E aí você vai vendo o quanto é importante o meio que você tá, né? Como isso tudo impacta. E aí, quando ele fala de cognição e fala da memória, e que você percebe que com o tempo a gente vai perdendo os detalhes das coisas, e se a gente não está tão atento, então, né, na experiência, pior ainda. Aí você vai vendo, nossa, como é importante a gente treinar de fato o mindfulness para que a gente tente ficar mais presente, né, e rompa com esse automático, né? Até eu queria saber de vocês, o que vocês acharam disso? Se alguém está mais perdido, fala, né, não entendi porque não leu o livro, para a gente tentar explicar. Mas a gente acho que pode começar pela cognição, né, que é o comecinho do livro mesmo, onde ele fala sobre isso. Alguém quer se arriscar a falar alguma coisa?
Eu queria falar um pouco disso que você trouxe do livre-arbítrio, né? Da gente não estar no comando, a gente não estar no controle quanto a gente acha que está, né? E eu gostei muito da forma com que o livro trouxe isso, porque para mim, eu já pratico há muito tempo, né? Já coloquei aqui, então eu vou tendo essa clareza dos circuitos. E tanto essa semana que eu li, eu vi a minha mente indo para esse circuito do automático, eu falei, ixi, olha ela fazendo as associações, né? Ah, disso soma com aquilo outro e tal. E que, claro, essa não é a consciência. A gente, daí isso vai ficando muito claro para mim, sabe? Do eu consciente. E para mim, aí eu tenho uma visão muito mais hoje, além da ciência ligada à espiritualidade, eu vejo que realmente o eu consciente é a nossa essência. Então, quando você está num estado de mindfulness, então quando eu estou lá presente, em silêncio, apenas observando, sem reagir, sem julgar, sem criticar, eu sou a consciência que observo isso. Então, claro, eu não sou os meus pensamentos. Né? Para quem pratica a meditação, isso vai ficando muito claro. Mas quando você fala no cotidiano para as pessoas, ah, mas não é você que está pensando. A pessoa, como assim não sou eu que estou pensando? Com quem está pensando? Uma entidade que está aqui? Eu digo, não, sua mente está nesse circuito, né? Então, isso para mim vai fortalecendo tanto essa certeza de que realmente, quanto mais eu tiver nesse estado de consciência, é claro, né, uma utopia a gente não vai estar o tempo todo e tudo bem, mas quando eu desejo me colocar nesse estado, e eu acho que isso é o que mindfulness nos ajuda a fortalecer, porque ele vai para este estado com mais facilidade, então eu consigo me colocar, opa, deixa eu ser o observador aqui, sem agir, sem reagir, sem, né, fazer nada, só observando, eu vou tendo essa capacidade de fazer escolhas melhores para mim. E a minha consciência, que é essa essência, é claro que ela tem, né, essa capacidade. Automatizado, quando a gente já está lá fazendo associações em ambientes mais confortáveis, a gente também vai acreditando muito na nossa intuição e nos nossos próprios padrões e agindo como se fosse no automático. Mas eu não vejo assim. Eu acho que a intuição, quando a gente tem uma intuição, sabe quando você tem uma sacada? Hum. É quando você está muito na presença, né? Então isso me deu uma certa, na minha compreensão, né? Mas me deu um onde será que a intuição atua, né? Porque ele colocou nesse modo automático. Eu não vejo assim. Eu acho que a intuição ela ativa a gente quando a gente está nesse modo mais de presença. Então, eu gostei muito da forma com que o livro colocou isso, dos exemplos que ele trouxe dos pensamentos, daquele T1 e T2, como que, nossa, aquilo para mim Hum. foi uau, ele explicou super, né? Então, achei muito bacana. Estou gostando muito de ler. É legal que a Valéria trazer isso, porque você vai em um ponto onde ele traz assim, pra gente não acreditar em tudo, né, que a gente vê e lê por aí. E é isso, é você confrontar o próprio autor também no que ele traz, né, do tipo, eu não concordo com ele nessa parte, e acho que é isso mesmo, né, Valéria? Bacana. Henrique, pode falar. É, pois é, quando eu estava lendo também, na verdade foi até mais para frente que me veio essa questão sobre a intuição, né? E era exatamente isso que eu, que eu refleti, assim, que me fez uma reflexão maior, né? Porque, bom, aí é no meu ponto de vista, né? Acho que as pessoas veem a intuição como uma coisa meio sobrenatural, assim, né? E, né, que, não, veio uma coisa sobrenatural e eu consegui, como se eu tivesse o dom de prever o futuro, né? De antecipar uma coisa que aconteceu e tal. E a reflexão que eu fiz, baseado no texto, foi o seguinte: não, que a intuição, na verdade, são pensamentos mesmo, que eles acontecem naturalmente, baseado na nossa capacidade de inconsciente de monitorar o ambiente e associar com as nossas experiências anteriores e tal, e, e que acabam surgindo no nosso consciente, né? Igual, né? Como aquela metáfora da bolinha da sopa, né?
da sopa cozinhando e tal. São pensamentos que acabam emergindo para o nosso consciente, mas que são ah, ações normais assim da nossa mente, né? Que estão condicionadas a todas essas coisas mesmo, né? A nossa experiência pretérita, né? O processo de divagação e de associação. Então, me veio essa reflexão quando eu li o texto, né? Porque, né, eu não me apetece muito essa coisa que as pessoas normalmente têm em relação à intuição, que é uma coisa meio que vem do nada, inexplicável, e que é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento a ela, porque nos ajuda no futuro e tal. Tem pensamentos, bom, aí é o meu ponto de vista, né? Vão ter pensamentos a respeito do futuro, que eles emergem na nossa consciência, que vão de fato explicar o que vai acontecer com a gente, o que irá acontecer com a gente no futuro próximo, e tem outros que não vão ter nada a ver, né? E esses que não têm nada a ver ah, são geralmente aqueles que nos causam estresse, né? Uhum. Que são aqueles pensamentos que a gente, os problemas que a gente cria sem existir, né? Eu acho que eles têm, bom, talvez assim, alguém tenha uma outra explicação, mas eu acho que geralmente, eles têm mais ou menos a mesma natureza dessas intuições que a gente costuma ter por aí. Beleza? Muito bom, Henrique. Eu acho que eu concordo muito com o Henrique aqui em relação nessas associações com base nessa bagagem de vida que a gente, né, percorreu aí ao longo da vida, não só das experiências que a gente viveu, mas das coisas que a gente ouviu, leu por aí. E isso vai fazendo, de fato, eu acho que toda essa conversa do inconsciente, daquela, né, daquela coisa que está ali por trás e que emerge, como, né, o Henrique trouxe bem aí da sopinha aí, que vai trazendo por consciente. É um assunto que realmente, assim, já parei para pensar em outras oportunidades, e eu acho que penso, né, muito parecido com o Henrique Cavaléria também. E aí a gente pode, de repente, pensar aí se os demais concordam, se quiserem falar, colocar no chat. Essa questão do livre-arbítrio, para quem não leu o livro, ele traz que a gente não tem esse livre-arbítrio, ou seja, né, a gente não faz exatamente as coisas que a gente quer de uma maneira, né, sem que haja interferências do meio ou dessas bagagens que a gente está falando. Então a gente sofre, né, a influência disso tudo. Então, no final das contas, se você acha que você está fazendo uma coisa porque você realmente quer, pode ser que o meio te moldou para isso, né? Então, é nesse sentido. Quer falar, Luciene? Pode falar. Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo? Queria agradecer, Ana, pelo grupo, pela experiência que eu estou tendo. É a primeira vez que eu estou participando de um grupo de uma leitura de um livro. Ah, legal, seja E, bem-vinda. e também a meditação, essa consciência sobre esses estudos da mente, é uma coisa muito recente na minha vida. Comecei a praticar meditação esse ano, então, assim, eu estou conhecendo um pouco. Não é a minha área, mas eu sempre gostei muito de estudar. E, em particular, esse capítulo, ele mexeu muito comigo, até mesmo questão profissional, a questão das minhas atitudes em relações pessoais e tudo. Porque eu já tinha ouvido falar até desses processos cognitivos, mas não nessa bibliografia, tipo assim, em outra bibliografia, que é no sentido de tomada de decisão. Eu lembro, se não me engano, na época que eu fiz um mini curso, era um autor chamava Richard Taylor. E ele fala exatamente do processo cognitivo, que é o T1 e o T2, que é o T1 ele chama de automático igual, e o segundo, que aí no caso esse autor fala deliberativo, lá é refletivo. Então, são as mesmas coisas. E a partir daquele momento que eu comecei a analisar as tomadas de decisões, que no decorrer do dia, você tem que tomar muitas decisões. E para você não agir de forma impulso, você tem que criar alguns métodos. Aí cada um vai criar o que vai funcionar melhor, né? No sentido assim, é igual a gente falou da intuição.
Às vezes você já tem um conceito ali definido, que pode ser o que algumas pessoas chamam de intuição. Mas aí você para e pensa, por mais que às vezes eu sofra alguma objeção, ou eu estou no processo de negociação, ou no processo de estratégia, aí eu já tenho alguma coisa formada ali no meu cérebro. Aí você tem que segurar aquela compulsividade ali, aquela impulsão de falar, não, espero, eu não preciso decidir isso agora. Então, assim, eu usei algumas práticas no sentido, tipo assim, aí eu posso pensar sobre isso, eu não preciso dessa resposta agora, eu posso analisar, ou eu falo, não, eu tenho que pedir uma autorização. Então, assim, eu me identifiquei muito com isso, com essa sensação de regular esses processos cognitivos, porque exatamente isso, quando a gente não tem esse livre-arbítrio que a gente acha que a gente tem, e aí você passa a analisar seus pensamentos, porque você vai no impulso primeiro, o primeiro pensamento é como se fosse uma âncora, né? Ele vem e aí você já forma ali uma opinião baseada nele, mas só que você tem outros pontos de vista. E se você não fizer isso com calma, num nível refletivo, você não vai conseguir ter uma decisão que vai te fazer bem, que vai te proporcionar um bem-estar, que vai evitar o estresse do dia a dia. Ai, será que eu fiz a coisa certa? Isso. Então, assim, esse era a minha parte que eu queria deixar aqui para vocês, que é o que eu estou sentindo, estou gostando muito do livro, né? Muito técnico É, para para mas mim, qual assim, é o... mas eu estou conseguindo absorver muita coisa. Mas olha, Luciane, por ser técnico, você não ser da área, você tá ótima. Eu acho que Então, praticando mindfulness também, né, te ajuda também a observar isso melhor, porque não é fácil também de sentar e observar esse fluxo de pensamentos, assim. Porque, obviamente, por horas a gente cai nas divagações, o pensamento também, né, faz a gente ir. A gente vai se identificando quando vê, a gente já criou uma história e tá lá no mundo de Nárnia, né? E Exatamente. trazer de volta e pensar que o tempo todo a gente está em processos, né, cognitivos acontecendo, que seria uma loucura a gente conseguir ficar 100% o tempo todo, né, tão presente. Mas eu acho que esse treino da atenção plena, ele é importante, obviamente, para muitas coisas, mas principalmente para a gente não, pensando nesse tema em específico, a gente não cair em situações que possam nos prejudicar. Então, quando ele traz os exemplos lá da loja de vinhos, onde eles colocam uma música que influencia, a pessoa nem percebe, né? De repente comprou lá, tá tocando uma música francesa, comprou um vinho francês. E se a gente for pensar em coisas que estão mais no nosso dia a dia, então, por exemplo, quando você vai no mercado mesmo, e na hora que você vai pagar a compra, tem sempre aquelas coisas mais guloseimas, coisas que a gente sabe que nutricionalmente, eu como nutricionista, que é a Valéria também, a gente sabe que não é bacana, mas isso influencia, porque uma criança vai lá e passa e tem um monte de coisinha com bichinho, colorida, né? Já faz com que queira pegar aquilo, né? Então, olha quanta coisa que às vezes a gente nem sabe. Né, por desconhecimento, e agora a gente está aprendendo, vão influenciando as nossas escolhas, né? E aí eu falo, tem um outro ponto, né? Se isso cai, quer dizer, né? As pessoas já estão estudando a respeito, mas caindo nas mãos erradas, isso é pior ainda, porque começa a influenciar nosso comportamento de formas, né, não interessantes, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu fiz vários links em relação ao que eu estudo e trabalho hoje, e aí você vai vendo o impacto, né? Valéria, quer falar? Sim, não, é só complementando esse ponto que você trouxe do ambiente impactando, né? Não sei se vocês já leram um livro, é muito da nossa parte lá de Mindful, mas se chama Mindless Eating. Não, esse Você não, já... não. Não, esse Gente, ainda é não, Valéria. fantástico, porque é um laboratório, é um psicólogo americano, ele estuda a forma com que as pessoas se comportam em torno da alimentação, justamente para que a gente seja induzida a consumir mais. E ele traz vários experimentos. Então é muito bacana. Eu lembro de um muito forte que ficou para mim, que é da pipoca, que ele dava um saco de pipoca para as pessoas entrando no cinema. E esse saco tinha o saco grande e o saco médio. Eles achavam que, tipo, a pessoa ia ter a saciedade dela, ia chegar um tanto que aquilo já ia ser suficiente, né? Mas não, as pessoas que ganhavam um saco grande, elas comiam até o final, e as que ganhavam um saco médio também comiam até o final. Então, o que ele estava querendo mostrar é que é muito difícil a gente estar, né, presente no momento para a gente perceber o momento exato de parar de comer, visto que a gente estava assistindo um filme.
E o que era legal é que a pipoca, no metade do saco, ela era pipoca velha, de 3 dias atrás. E da parte de cima era uma pipoca fresquinha. E eles também achavam que na hora que a pessoa fosse chegando na pipoca velha, ela ia parar, porque era ruim. Mas não, ela já estava no processo automatizado. E aí eles perguntavam para as pessoas depois. Imagina, não tinha nada disso. Eu lembrei muito dessa história. Imagina que comi pipoca velha ou não. E ele fez isso em vários locais dos Estados Unidos, né? E ele vai explicando. Então, tem vários experimentos diferentes e você vai vendo como a gente é manipulado. E ele Uhum. vai ensinando, né, como que a gente pode, num lugar que realmente é muito difícil a gente estar presente, atento, que é isso, eu estou assistindo um filme, comendo a pipoca e tal, com a comida na mesa, como que a gente pode pegar essas pistas, né, inicialmente, sabendo que, aqui eu vou ficar desatento, e trazer mais consciência para as nossas escolhas. Então, é um livro muito bacana. Quem lê em inglês aí, porque eu acho que não tem tradução em português, vale muito, muito a pena. Nossa, Valéria, depois manda no grupo o Depois nome do eu mando livro, uma foto pra dele gente ver no se a grupo gente consegue o para PDF vocês. dele. Nossa, que Legal. legal. E é, Muito e é interessante pensar, pegando até o gancho da Valéria, quando a Valéria diz, né, o quanto nós somos manipulados, e vai na contramão hoje em dia tem muitos estudos sobre o livre-arbítrio, né, se ele existe, ele não existe. E quando ele fala dos pensamentos, né, do T1, aquele pensamento que surge, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar muito com os pensamentos automáticos do paciente, né? E os nossos pensamentos automáticos, são como pipoca, né? São aqueles que surgem uma. Só que ele tem um motivo, ele vai contar um pouco da história. Então, nós somos, desde lá de trás da nossa infância, nós também somos o que nos diziam, né? Pai, mãe, um cuidador, um professor. Então, pais muito críticos, né? Você não vai dar certo na vida, você nunca entende nada, ou então, nossa, você é muito inteligente, você é esperto. Nós também somos, né? Nos falaram. Nós somos alimentação, chateado, né? O bebê, por exemplo, ou a criança, né? Tá chorando muito. Toma aqui então uma mamadeira para te acalmar, né? Não sei vocês, mas a minha mãe, eu lembro, eu tenho assim, uma imagem muito clara, tipo um momento mais difícil, minha mãe vinha com, toma aqui essa aguinha com açúcar. Então, olha como nós somos induzidos, né? Reflete no dia de hoje as nossas crenças, né? A gente pode pensar em crença de incapacidade, né? Crença né? Nós podemos falar de um desamor, de abandono e tantas outras crenças que diz hoje muito sobre o nosso eu. E, ao mesmo tempo, a prática vem para olhar para isso. Faz sentido, realmente, essa crença de incapacidade? Eu sou incapaz? Porque aí você se descola, né? E aí entra eu observador de mim, né? O eu pensante, o que que eu quero, para onde eu estou indo. E aí, às vezes eu me pergunto, existe ou não existe, né, livre-arbítrio? Que às vezes parece que não, porque de tanto, né, nós somos ali bombardeados o tempo inteiro. E a tomada de consciência de quem eu sou, o que que eu estou sentindo e a forma que eu me relaciono. A própria ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, ela usa muito algumas formas de lidar, por exemplo, com a ansiedade. Vou usar um exemplo de ansiedade. Nossa, eu sou mega ansiosa, ou então eu sou mega estressada. Eu me afasto, né, a ACT, né, o fundamento da ACT são as práticas de mindfulness. Você se afasta e diz: hoje eu estou me sentindo ansiosa. Hoje eu estou irritada. Hoje eu não estou bem. Do que você usar muito, nossa, eu sou mega irritada, ou sou mega ansiosa. E o quanto a neurociência entra nisso e a importância das práticas. Que, na verdade, você começa a ter as rédeas, eu acho que desse eu, né? Desse eu aí que nós, desde que nós que nascemos, né, a gente somos bombardeados. Então, é olhar para as crenças. Eu acho que ele fala um pouco, né, de uma forma rápida sobre as crenças
e todo esse processo cognitivo. E que É legal. cada um de nós, né, temos nossas histórias, as nossas crenças, nossas dificuldades e as nossas experiências, porque as experiências elas são tão individuais, né? E o que pode ser ruim para um pode ser bom para o outro. E as práticas elas dão uma clareza, Legal não ver é? depois Eu que acho. você foi falando, esse descentramento foi uma das coisas que eu acho que de início, quando eu comecei a praticar mais, que mais me trouxe contribuição mesmo para poder lidar com a questão da ansiedade. Né? Para quem não sabe aqui, eu convivi com a ansiedade de forma realmente muito dura na minha vida, né? Então eu tive o transtorno de ansiedade generalizada e muitos quadros de pânico. E quando eu entrei para o universo do mindfulness, eu lembro que numa das primeiras supervisões, quando eu estava fazendo a minha supervisão, né, na verdade, de formação, na época, um dos meus professores foi o Marcelo, eu falando para ele, assim, e aí, né, tipo, até aproveitando para mim, psicóloga, a gente já joga um pouco nossas questões ali, e eu falando da ansiedade, aí falando, porque eu sou ansiosa, e aí, né, que eu sou me super identificando com a ansiedade, e claro, isso eu ouvi muito também durante a minha vida de outras pessoas, né? Então fui introjetada também, né? Não só pelos médicos, pessoas falando, você é ansiosa, então eu fui me identificando com aquilo. E aí foi quando ele falou assim, Ana, por que ao invés de você falar eu sou ansiosa, você está ansiosa? Você está o tempo todo ansiosa? E aquilo ali na hora, assim, eu falei, caramba. Aí realmente deu aquela primeira bugadinha assim, e aí eu comecei a, com mais assim, né, afinco, praticar o mindfulness e perceber esses pensamentos que vinham, inclusive, trazendo ansiedade, ou que faziam me identificar com ela. E aí, quando eu comecei a entrar nesse lugar de quem observa, né, sem esse julgamento, de maneira curiosa, aberta, e vendo esses processos mentais, aí que eu vi que a prática era muito importante para mim, porque se eu não fizesse a prática, eu ia cair nesses automáticos, né? Como eu vivia a vida, né? Por aquele tempo que eu sofri, né? Com isso. Então, eu acho que esse ponto todo que a Vivi trouxe, linkando inclusive com a psicologia, né? Com essas abordagens, eu acho que são mais recursos para a gente poder treinar essa mente e a gente poder realmente tentar, né? Ficar mais presente, sair desses automatismos e mudar alguns padrões que a gente tem, né? Então, acho que assim, o livre-arbítrio 100% a gente nunca vai ter. Acredito nisso, sim, né, como ele coloca, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade quando a gente está mais presente, né? Se não fazer algo diferente, pelo menos tomar consciência de que agora eu sei que eu faço isso, né? Então, não sei se vocês já leram a autobiografia em 5 capítulos, eu acho que cai bem aqui. Não sei se já leram, alguém já viu? Não? Depois eu vou compartilhar com vocês, eu tenho aqui, eu vou passar a fala para a Juliana, depois eu vou compartilhar com vocês aqui. Qual o nome, Ana Paula? Autobiografia em 5 capítulos. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Eu vou só achar aqui, aí Ju pode falar, tá, Ju? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vou me apresentar, meu nome é Juliana, conheço a Vivi há muito tempo, né, Vivi? Ela que me convidou aqui para o grupo, Há quero anos. agradecer. E comecei a estudar psicologia faz uns 2 anos agora, eu moro no interior do Paraná. Sou casada, tenho 2 filhos, enfim. Minha primeira formação é em jornalismo. E eu sou uma pessoa, sou bem comunicativa, e é por isso também eu escolhi a psicologia, porque eu acho que as relações humanas, elas sempre me trouxeram curiosidade, né? E agora, esse tema, eu não li ainda, tá? No livro, li. Achei bem legal tu fazer os resumos, às vezes ajuda bastante, né? Pra gente que tá sempre correndo, e é em função dessa correria que também me chamou muita atenção esse livro, porque a meditação, né? Eu não sei dizer, como é que chama? Mindfulness, como é que é? Mindfulness. Ah, Pode falar atenção mindfulness. plena, pode falar atenção plena. Atenção plena. Atenção plena, Isso. É super necessário, digamos assim, nos dias de hoje, né? Eu estou fazendo algumas disciplinas lá na faculdade, que é de existencialismo, que eu gosto muito, que fala sobre as escolhas, né? A liberdade das escolhas. Na verdade, isso não é igual ao livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é outra coisa. Na verdade, o livre-arbítrio ele vem da questão religiosa, né? Usado na religião, né? Essa nomenclatura, digamos assim. Então, ele tem um sentido diferente da escolha da liberdade que está lá no existencialismo. Mas sempre me chamou atenção nesse tema filosófico, qual eu gosto bastante,
É sobre isso. Como é que a gente vai fazer as nossas escolhas se somos, como a Vivi colocou aqui, né? Desde que nascemos, embanhado de uma questão histórico-cultural, né? Que está ali a todo tempo nos bombardeando sobre quem somos. Eu sempre ouvi dizer isso, ai, como a Joana é agitada, como ela é falante. E às vezes não, hoje eu me dou conta que eu sou, mas às vezes eu não estou assim. E me faz falta essa meditação. A neurociência, que ela está chegando, não é novidade, mas em todas as profissões, ela é muito necessária para esses entendimentos. Para que eu possa escolher, ou para que eu possa ter um livre-arbítrio, eu tenho que ter essa atenção plena sobre mim. Então não adianta eu lá estudar o existencialismo, que eu concordo e acho bacana, mas trazer isso, eu que estou na área da psicologia, né, gente, mas até na nutrição, a escolha de um alimento, né, ou a escolha de uma concentração minha, do meu sentimento na área da psicologia, para eu ter essa liberdade de escolha, eu tenho que estar muito com a atenção plena em mim. E eu quero acreditar que a meditação é esse o fim dessa busca, digamos assim, né? Eu acho que é ela que vai ser uma grande parceira para que isso aconteça. E aí os estudos dizem que a neurociência vai nos dizer isso, né? Eu botei ali no chat da questão a Ana falou bem no comecinho sobre a questão dos esquecimentos, né, Ana? E eu tenho 45 anos e estou no climatério, estou quase ali na menopausa. E eu estou lendo um outro livro que me indicaram muito legal, que é Menopausa e a Neurociência, que é o estudo da neurociência nessa fase da vida da mulher. Muito interessante, assim, eu estou gostando bastante da leitura. Fica uma dica de leitura também. Ai, que legal. Nossa, gente, não tinha visto, tinha pessoas esperando aqui na salinha. Vai entrar algumas pessoas aqui. Mas, Muito enfim. bom te ouvir, Juliana, muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Juliana? Ai, E aos que estão entrando agora, a gente me perdoe, vocês estavam esperando muito. Eu não vi que vocês estavam aqui esperando. Estava tão empolgada aqui procurando o negócio do Mindfulness. Sejam bem-vindas, meninas Viviane, Célia, Gi. Então, vocês vão entrar aqui meio que no bonde andando, né? Não sei se vocês estavam esperando muito, gente, mil perdões. Mas enquanto a Juliana estava falando, eu achei o texto aqui da autobiografia. Eu vou compartilhar, porque eu acho que é interessante. Talvez algumas pessoas que entraram depois tenham já lido. Eu vou ler aqui para vocês que. Então ele começa assim, né? Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança, não é minha responsabilidade, levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é responsabilidade minha. Ainda assim levo um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha responsabilidade. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Por isso que eu falei que essa questão, né, da gente ir tomando consciência das coisas e em algum momento a gente consegue talvez dar um passo diferente. Então, eu acho que valia a pena. No texto original, na verdade, eles colocam a palavra culpa. Aí eu não lembro como que foi o processo, assim, quando eu fui conversando com alguns colegas. Aí a palavra culpa pesa muito, a gente trocou por responsabilidade, por isso que tem um asterisco ali. Mas eu achei legal compartilhar. Henrique, pode falar. bom, isso me lembrou, assim, as falas, a sua fala agora e tal, um processo que eu tenho vivido um pouco intensamente nessa última semana, nas últimas 2 semanas, assim, porque de um tempo para cá, né, que eu procurei uma via de autoconhecimento, isso mudou muito a minha forma de agir, de pensar, de encarar a vida, e o meu comportamento mudou muito, assim, né, nos últimos 2 anos. E essas últimas 2 semanas aconteceram alguns episódios, é só um testemunho, é, os episódios que me fizeram refletir, assim, de eu ver em outras pessoas
atitudes que eu tinha, ou pensamentos que eu tinha, e que eu não tenho mais, né? A forma de agir, a forma de pensar, e de parar e refletir assim, pô, eu era assim, não sou mais. E aí, por que que essas pessoas agem dessa forma, pensam dessa forma, em última instância, né? Por que que eu agia, eu pensava dessa forma e assim. E isso me trouxe reflexões fantásticas, fantásticas, coisas ah, que foram bem profundas, assim, dentro né, até do meu ego, assim, né? De explicar assim, comportamentos, atitudes, né, coisas que vinham até, que eu entendi que vinham até da inconsciência mesmo, processos educacionais bem distantes e tal. Então, assim, é muito legal, assim, né, como é que esse processo de reflexão ele vem ele pode inclusive vir de fora, mas se você conseguir trazer para dentro assim também, é bem rico, né? Isso é só um testemunho que eu queria dar. Ah, muito legal, Henrique. Obrigada por compartilhar. Acho que esses testemunhos são bem valiosos, né, gente? Apesar de tudo que o livro traz, quando a gente consegue observar isso na prática, com certeza, né, faz uma diferença. Porque é a mudança, né, a transformação que acontece. Então, acho que esse é o propósito, né? A ideia é que isso realmente possa tocar a gente numa transformação positiva, né, no nosso desenvolvimento. Então, alguém E mais o quer... conhecimento faz, né, gente? O conhecimento faz isso. A gente se questiona mais, e é normal, e quanto mais a gente começa a a leitura, se abrir para novas ideias, para novas pessoas, a cabeça começa, você começa a questionar o outro, a vida, olhar para você, é um processo, acho que a mindfulness ele traz muito esse processo interno, principalmente o controle de impulso, né, até que a Luciane falou, né, eu penso, eu vou agir ou não, só que, claro, nem todo mundo tem esse controle de impulso, até na frente ele vai falar, né, que o córtex pré-frontal é o responsável pela tomada de decisão, que no TDAH tem essa disfunção, né? Ele não consegue ter esse controle, tanto que o TDAH ele se perde, né, em rotina, ele interrompe o tempo inteiro, ele não espera as pessoas falarem, e o conhecimento vai nos libertar, a verdade é essa, né? O conhecimento liberta. Você começa assim, né? Conhecimento liberta mais ou menos, né, gente? Porque a gente começa a ficar também. Eu mesmo fiquei refletindo sobre essa frase. A gente começa a questionar mais as coisas. Será que é mesmo isso? Será que esse meu pensamento faz sentido? Porque tem até um esqueminha, né, no livro, acho que é na 30 e... Até eu coloquei no Instagram, que a TCC também vai trabalhar isso, não estou achando aqui, mas eu acho que é 37, que vai falar, né, sobre o pensamento negativo, vai falar sobre a ruminação, na verdade, aqui. Pensamento negativo, então, assim, eu tenho um pensamento negativo sobre algo, vai trazer desconforto, esse desconforto, né, ele vai alimentar mais o desconforto, e aí as crenças irão aumentando, e aí você fica nesse processo da ruminação. Lá na frente ele vai falar. Aí o nosso sistema parasimpático fica mais ativado, que é o estresse, cortisol bombando, e com isso, o estresse. Nós não desligamos. Até como a Juliana também falou, pegar esse gancho. A gente não consegue parar o tempo, né, a pressa, o resumo que a Ana fez. A gente está sempre correndo. Só que o que isso está dizendo, né? Aí é a hora, aí entra as práticas, que eu acho maravilhoso, né? Calma aí, deixa eu dar uma aradinha para ver o que está acontecendo aqui. Então, não é, nossa, agora eu vou virar, né, zen, budista, não é isso, é consciência de mim mesma. Caramba, por que hoje eu estou tão agitada? Por que hoje eu estou com a cabeça, né, tão negativa? Para sair desse esquema aí, né, porque muitas pessoas perguntam, como eu faço para parar de pensar? Como eu faço para parar de ruminar? E aí essa briga, né, eu tenho que parar, eu não quero pensar, você só retroalimenta a ruminação. Aí sim, quando você para, olha para o que está acontecendo, questiona, você fica né, frente a frente com o desconforto. Então, esse esqueminha, chega aqui, a página 39, esse esqueminha aqui é perfeito para o entendimento também da neurociência, né, dos processos cognitivos, do nosso funcionamento.
Porque o pensamento negativo, ele também vai falar das nossas crenças. Principalmente, de novo, né, o pensamento automático. Ah, eu tenho que apresentar alguma coisa. Qual é o pensamento imediato na hora que vem? Esse pensamento não é do nada, ele tem a ver com a nossa história. E aí entra o processo cognitivo. Poxa, mas eu já apresentei tantas coisas, nunca deu errado, e se der, ok, e vamos que vamos. Então, é muito bacana ter esse conhecimento. Só que aí, claro, né, Henrique, cada vez a gente vai se questionar mais e mais e mais. Mas é bom, né, gente? Sim. Não, e você falou, Vi, dessa questão, né, da página 39 desse ciclo, né? E aí quando você fala assim, eu tenho que parar de pensar nisso, aí entra na ideia que a gente fala do paradoxo de mindfulness, né? Quanto mais você quer chegar naquele lugar de repente, não ter essas ruminações, mais você provoca quando você fica nesse conflito, porque aí você alimenta outros pensamentos que vão gerar todo esse desconforto, então vira uma espiral de sofrimento. Sim, Além daquela situação que já te traz algum tipo de estresse, você vai criar outras emoções ali, situações que vão, né, deixar você ainda mais sobrecarregado, exausto. E aí entra a atenção plena, porque quando você sente, e as pessoas falam assim pra mim: ah, não, esse negócio não é pra mim porque a minha mente é muito agitada, eu sou muito agitada. Aí é que eu falo: é isso, é sentar com isso, é observar essa agitação. Porque na hora que você sentar e eu conseguir observar, por que que eu trouxe, né, a autobiografia? No começo, a gente não consegue nem se dar conta que é isso que está acontecendo. Essa mente que até no livro fala, né? A mente de macaco que você percebe indo de um pensamento para o outro porque você pratica hoje. Mas e quando você não praticava, nem conhecia essa possibilidade? Você só estava lá nesse automático, né? E, vamos lá dizer, sobrevivendo à coisa. Então, conforme você entra em contato com isso, inicialmente é desconfortável pra caramba, né? Continua sendo, mesmo você sendo praticante, porque, óbvio, tem dias que a gente vai sentar com esses automatismos, mas quando você consegue ficar nesse lugar de quem observa e notar esse fluxo, você vai falar, caramba, olha quanto, né, de coisa que essa mente está criando. Eu não estou sabendo domar essa mente, porque eu acho que a questão não é controlar, tentar domar, né? Porque controle a gente não vai ter, né? Eles estão o tempo todo. É que nem o exemplo da Valéria, da pipoca, que é fantástico, né? A gente não, a gente acha que tem algum tipo de controle, por mais que a gente tenha esse córtex pré-frontal, o inibitório ali, quando você está fazendo alguma outra coisa, ele tira você disso, né? Das sensações do corpo, de realmente estar presente para, né, escutar essas informações todas. Então, eu acho muito legal quando ele fala dessa impermanência, né? Dos pensamentos, das sensações, de tudo que está acontecendo com a gente, né? Nada é para sempre da forma como se é, né? Então, como se está sendo, né? No momento presente. Mas eu acho que a atenção plena realmente é um recurso que, primeiro, né, a gente, assim, claro, você vai fazer um curso às vezes, comprar um livro, mas ele é gratuito depois, né? Você tem esse acesso dentro de você. Mas é um colocar também para si essa intenção de tempos em tempos no seu dia, de você colocar isso, do tipo, nossa, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, respirar e ver o que está aqui presente, né? Esses pensamentos que dão, né? Claro, a gente não tem controle também dessa origem, mas essa T1 que ele fala no livro, né? Esse automático que está lá no nosso inconsciente, que vai trazer, vai emanar esse monte de coisa. Assim como também as experiências que a gente está vivendo, né? Então, se a gente está vivendo ali uma situação, de repente, sei lá, parece alguém na minha frente, eu associo, de repente eu vejo a cara dela, lembro de alguém, e a mente já começa a associar. Então, assim, é uma coisa que, por mais que a gente ache fantástica a atenção plena, também a gente não pode cair num lugar do tipo assim, nossa, agora que eu sei disso, eu tenho que estar o tempo todo muito consciente de tudo, para conseguir viver uma vida muito autêntica e, né, dona de mim, onde eu possa e ter, né, plena, vida plena. plena. Ou seja, eu não posso em nenhum momento ficar no automático de forma alguma. A gente é ser humano, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir um monte de coisa, e vai ter horas que a gente, né, vai ser embalado aí pelo que está acontecendo, né? Então, claro que a ideia é tentar frear e fazer com que a gente consiga fazer escolhas mais conscientes, né? E acho que no campo de escolhas conscientes, e que é outro ponto que eu vejo que tem um julgamento muito grande de quem olha para o mindfulness ou quem, de repente, trabalha com isso, ou com a psicologia, enfim, de que você não pode nunca falhar ou errar, né? Você não pode, de repente, estar no automático, ou, de repente, sei lá, fazer um comportamento que as pessoas não aprovam, né? Então, eu falo que no campo da escolha consciente, de repente, dar uma resposta para alguém, até num tom mais enfático, ou mais, né, num tom, de repente, colocando um limite, e a pessoa não vai gostar, e ela vai falar, nossa, você que pratica, ou que você que é psicóloga, como assim? Né? Então, eu acho que é sobre isso, né? Sobre humanidade, sobre ser, né, ser humano, e que isso daí, enfim, né? Dá um papo para a gente conversar aqui por horas. Mas eu acho que a atenção plena te devolve, pelo menos, essa responsabilidade sobre o viver, né?
sobre como você vive a sua vida. É, Esse é o e livro. vai falar também que eu acho que é cereja de bolo, né, da prática e da neurociência é a relação da emoção. A relação da emoção, ela está, assim, hoje no meio disso tudo, né, que estamos falando. Porque se você não consegue regular a emoção, se você não consegue identificar o que você está sentindo, você vive no automático. Que hoje nós somos aí, na verdade, bombardeados o tempo inteiro para quê? Compre isso, coma isso, fale isso. O tempo inteiro nós somos aí motivados, influenciados, né, a agir o quê? De modo automático. E aí vem a regulação, que é um mito também, que eu vejo quando as pessoas falam, regulação emocional, então é a pessoa plena. Não. Regulação, eu reconheço o que eu estou sentindo, mas não quer dizer que você não deva brigar com alguém ou dar uma resposta. Não, só que é uma resposta consciente. Eu vou lá, me regulo, penso, respiro, mas eu vou lá e faço. Regulação não é aquela pessoa, nossa, alecrim dourado. Então, assim, a Ana, como, né, instrutora, deve ouvir muito isso, né? Nossa, eu estou praticando e eu não me acalmei, mas a atenção plena não é para se acalmar. Não é um Rivotril, um anestésico, pelo contrário. Nossa, eu me senti desconfortável. Nossa, que bom, né? É para isso, é para olhar para o desconforto. E a nossa tendência, né, de sobrevivência, até o nosso cérebro vai buscar conforto o tempo inteiro, então ele vai evitar situações desagradáveis, ele vai evitar conversas difíceis. E aí, quando a pessoa diz, nossa, eu não consigo meditar, eu não consigo parar. Por que que a pessoa não consegue parar, né? O que que dói aí se ela parar? E aí, regulação emocional tá. E aí ele vai falar, né? O estudo das emoções, vai falar de Darwin. Gente, o livro é técnico, mas ele é muito bom. Fantástico, Ele né? é muito bom. E você falando, né, Vivi, como é sentar com tudo isso, né? Como é sentar com desconforto, como é sentar com eu não consigo parar. Eu acho que a mágica está nessa hora que a gente consegue sentar e observar isso tudo e se deparar com que, né, a gente se vai se identificando e que vai moldando realmente nesses padrões automáticos, né? Gente, eu só aproveitei a fala da Vivi, porque na verdade é o seguinte, eu vou deixar vocês, não falei no começo do encontro, é que eu vou ter uma paciente agora às 10 horas, mas vocês, eu vou deixar aqui aberto, vocês podem continuar, tá, Vivi? Você toca daqui? Sim. Então, assim, também, né, a ideia é ficar 1 hora, né? Às vezes a gente passa um pouquinho, mas para vocês, de repente, aproveitarem um pouquinho mais, também eu sei que a Vivi tem compromisso, mas eu preciso me ausentar agora, então eu agradeço já o pessoal que entrou, as trocas, nossa, é incrível as partilhas, acho que, né, apesar de ser um livro técnico, traz bastante coisa bacana, e desejar um bom fim de semana para vocês. As meninas que entraram depois, desculpa, meninas, de verdade, tá? Aproveitem aí, tá sendo gravado depois também, né? Vocês podem estar vendo o comecinho como foi, tá bom? Beijo, gente. Bom encontro aí, bom resto de encontro. Tchau, tchau, Ana. Alguma coisa sobre sobre o que estamos falando? Fique à vontade, gente. Vivi, Não? Vivi, seu áudio cortou aqui, não sei se Luciane, foi só para mim. O estão me final ouvindo? cortou. Agora Foi sim, agora? agora Estava sim. cortando um pouco o Então, áudio da Vivi, É, né? Para mim isso. é, também. deixa eu mudar aqui a internet, deixa eu ver. Ih, travou tudo. Travou tudo. Voltou? Voltou. Voltou. Ah, então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria, eu não peguei do começo, né? Não sei, eu vou ver depois. Eu não sei se vocês falaram desse exemplo um aqui, associativo e intencional aqui, né? Eu me identifiquei muito com isso, né? De me ver em qual que eu estou. Mas eu vou ver depois a gravação, porque eu falei, nossa, eu sou muito associativa, né? Intenção, assim.
Eu acho bacana a gente, como o Henrique colocou ali, a gente ir se descobrindo, né? Mas, Célia, quando você fala sobre esse processo, mas você consegue ter consciência. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? A gente reconhecer o que está acontecendo. Não, eu tenho consciência, assim, eu me vejo funcionando dessa forma. Aí quando eu li, falei, uau, eu sou isso, né? Intenção, eu sou muito associativa, né? Em tudo, né? Então, é bom a gente, aí é o autoconhecimento, né? Você fala, ah, sou assim, tudo bem. Agora, quando ele fala, né, sobre as emoções, e aí tem todo um estudo. Hoje as emoções elas são muito estudadas, né? A neurociência traz muito isso, o quanto a emoção ela afeta um pensamento, assim como o pensamento vai ativar também a emoção e o comportamento. Né? A TCC, que é a linha que eu trabalho, que aí a gente trabalha com essa tríade, né? Eu penso, eu sinto e eu me comporto. E na página 53 ele vai falar muito sobre esse sistema, né? O parasimpático e o simpático. Uma associação que eu faço, né? Quando eu falo de sistema simpático, ele não é nada simpático, que na verdade é o sistema onde, né, ele vai nos deixar muito ativado, aonde cortisol elevado, adrenalina, que na verdade é o nosso sistema de luta e fuga, é o nosso sistema de alerta. Então, aquela pessoa que ela está sempre muito estressada, né, o cortisol não diminui, ela não relaxa, ela está sempre aqui com esse sistema simpático ativado. Ela está sempre, né, uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, por exemplo, né, acelera os batimentos cardíacos, sudorese, pensamentos acelerados. É o quê? É o corpo se preparando para um ataque. Se a gente pensar lá atrás, né, nas nossas origens, lá, o homem da caverna, quando ele saía para caçar, todo o sistema simpático ficava ativado, pronto para caça. Só que aí hoje, muitas pessoas, principalmente quem tem crise de, né, tem diagnosticado com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, ela está sempre nesse modo, sempre pronta, como se tivesse uma presa, né? Nossa, eu tenho que ir para o ataque. E aí as práticas hoje elas vêm para diminuir, na verdade, nesse sistema superativado, faz com que você não está em perigo, você está num lugar seguro, você pode relaxar, que é para buscar a homeostase. E aí ele vai falar, né, do sistema todo parasimpático, quanto, e isso tem muita pesquisa, tá, gente? Neurociências e mindfulness. E aí vai falar o quanto o sistema parasimpático ele é ativado com as práticas, porque vai desacelerar, né, os batimentos cardíacos, você vai olhar para você, você vai entrar num processo de relaxamento. Ah, isso sempre vai acontecer? Não, né, não é, é como nós estávamos falando, não é também, ah, agora eu vou começar a praticar e vou me anestesiar. Não, não é. Mas que realmente traz, né, essa diminuição aí do sistema simpático, isso é comprovado mesmo, né? Tanto em qualquer prática de a respiração diafragmática para controle de ansiedade, estresse, ela ajuda demais, demais. Que é a respiração consciente também. De você reconhecer caramba, estou tendo aqui uma crise de ansiedade. O que que eu posso fazer? O que que eu posso olhar, né, para essa crise? O que que desencadeou? E isso nada mais é do que uma atenção plena. Eu não sei se vocês já tinham lido essa parte, o que que vocês entenderam. Vivi, eu acho que muito do que você traz, né, é o que a maior parte de nós vivemos no dia a dia, né? Ver as coisas muitas vezes como uma ameaça quando não há uma ameaça real. E a Exato. gente fica imaginando isso, né? Então, e mindfulness realmente vai te ajudar a acessar esse outro canal. E você também tinha colocado, né, o ponto que
as informações nos libertam. Eu acredito muito nisso, mas no contexto de mindfulness, eu acredito que a gente não pode parar aí, porque muitas vezes as pessoas leem, estudam, mas não praticam, né? Sim, sim, Gente, tudo bem, você conhecer isso é fantástico, porque te dá um uau, né? A gente vai se percebendo aqui. Mas para que você ganhe essa ferramenta, tenha esse recurso, é preciso praticar. E a prática, às vezes, pode ser muito curta, né? O que a gente vê até muito nos últimos congressos que eu fui, muito voltado para essa parte da alimentação, que acaba sendo o meu foco, mas é a prática também, né, de mindfulness, que práticas curtas, de até 3 minutos, elas realmente conseguem te ajudando a se autorregular. Não significa que você não exato. vai mais estar ansioso, ou não vai mais estar irritado, ou não vai mais, mas você começa a perceber isso em você, né? Então, 3 minutos, gente, o que é 3 minutos, né? A gente não tem tempo, a vida é corrida, então também é o significado e a percepção que a gente vai tendo e a gente vai reforçando isso. Ah, não tenho tempo, ah, não tenho tempo. Não, eu tenho tempo. Claro que eu tenho 3 minutos. É óbvio que eu tenho 3 minutos. Eu fico 3 minutos, não estou aqui, né? Não posso ficar 3 minutos prestando atenção na minha respiração. Então, eu acho que é a Perfeito. gente se colocar nesse lugar também ativo de responsabilidade, de pegar tudo isso que a gente vai aprendendo e colocar em prática. Porque é muito simples, sim. A gente pode começar do simples, do fácil, e dar um passo por vez. E é de graça, né, Valéria? E é de É de graça, não custa graça, nada. você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no banho, lavando uma louça, então, realmente, é a intenção, precisa ter intenção. É a intenção. A Eckhart Tolle fala nesse livro do poder, não sei se é do Poder do Agora ou do outro dele. Ele diz isso. Eu nunca espero. Ai, por exemplo, estou no médico. Ai, estou esperando. Não, você não está nada. Você pode usar esse tempo, né, para praticar. Estou lá na fila do mercado. Ai, que fila horrorosa. Ai, fica lá reclamando. Ai, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Para, se alinha, percebe seu pé no chão. Percebe o ambiente onde você está, respira. Pronto, você está É isso. praticando no meio do caos, né, do cotidiano. Então, tempo nós E aí temos. entra, exatamente esse exemplo que você deu, entra naquele processo automático, né? Eu penso no negativo, na ruminação, né? A pessoa, né, o distímico, né? Ele funciona dessa forma. Nada tá bom, ele vai, é o eterno insatisfeito. Ele está sempre na ruminação. Ai, porque tá chovendo, ai, porque não sei o quê, ai, porque não sei o quê, e não sai disso, e não se percebe. E aí o sistema simpático estava ali mega ativado. Aí depois não sabe por que que não dorme, por que que fica mega irritado, porque é um distanciamento do eu. Exato. Uhum. Por isso tão Perfeito, importante o Valéria. autoconhecimento, né? Seja, a É. gente tem, E tem praticar. terapia, tem a meditação, tem várias possibilidades de você, você não parar para se observar, né? Mas eu não acredito em nenhuma transformação sem o autoconhecimento. É impossível, né? Alexandre, Henrique, não estou te ouvindo. Será que é o fone, Henrique? Não. É, falhou alguma coisa aí no áudio do Henrique. Alô, Alguém alô? quer falar? Ah, foi. Oi? Acho Foi. que foi um mau contato aqui, viu? Não, eu queria dizer, né, pegando um gancho que a Valéria falou, nessas questões, né, de autoconhecimento, de atenção plena, de regulação emocional e tal, a parte experiencial, ela é muito mais importante do que a parte teórica, né? Eu tive um
primeiro curso de gestão emocional que eu fiz, o professor falou uma coisa interessantíssima, assim, que ele falou, ó, uma pessoa, se ela lê 2, 3, 4 livros sobre vinho, ela pode escrever uma tese sobre vinho sem ter tomado um gole de vinho, né? Então, assim, o que adianta a pessoa ser um especialista em vinho se ela nunca tomou um vinho, né? E aqui é a mesma coisa, assim, a gente pode estar falando de ruminação, de processos automáticos, autônomos, T1, T2, parasimpático, simpático e tal, mas se a gente não vivenciar isso, a gente não entender como é que funciona isso dentro da gente, né? E de nada adianta. Então, a parte experiencial é a que é importante, é a que vale aqui nesse nosso processo. Exatamente. E já que estamos falando de prática, né? Quem sabe, Valéria, para encerrar, consegue conduzir uma prática para a gente, Valéria? O Sim, que você claro. acha? Eu tô sem meu sininho aqui, tudo bem? Tudo bem, claro. Maravilha. Alguém quer colocar alguma outra ideia? Al- Alguém quer falar alguma coisa antes da Valéria iniciar? Tudo bem? Podemos, então, começar? Então Então vamos vamos, lá? Valéria, com você. Então vamos lá. Talvez aqui tenha pessoas que nunca tenham praticado, seja a primeira vez, ou, né? Então, primeira coisa, vamos tentar nos colocar numa postura confortável. Procura manter seus pés apoiados sobre o piso, a sua coluna ereta, mas não rígida, seus ombros relaxados e seus olhos fechados, se assim for confortável para você. Se não, mantenha seus olhos apoiados no chão, num ponto bem à sua frente. Vamos iniciar com uma respiração profunda. Inspire, faça uma pequena pausa e vá soltando o ar lentamente. E vá deixando ir pensamentos, a nossa conversa até agora, talvez alguma preocupação. E vamos procurar ter a intenção de trazer a nossa atenção apenas para esse momento, para o aqui e para o agora. Vá permitindo que a sua respiração vá se acomodando em um ritmo normal. Vá percebendo o seu pé tocando o solo, os pontos de contato do seu corpo com a cadeira que você está sentado. Vá percebendo o seu rosto, a sua face, se há alguma tensão, testa franzida, mandíbula contraída. E vá procurando a cada respiração e soltando e liberando qualquer tensão. Então vá gentilmente direcionando a sua atenção para a respiração. Procure o melhor que você possa, nesse momento, apenas acompanhar o seu corpo respirando. Vá percebendo o inspirar e o expirar, uma e outra vez. Se for útil para você, você pode apenas contar cada inspirar e expirar. Inspiro, expiro, 1. Inspiro, expiro, 2. E assim sucessivamente, até chegar a 5.
Perceba que talvez a sua mente possa fugir desse foco da respiração. E não há problema nenhum, porque é exatamente assim que as mentes funcionam. Ao se perceber perdido do foco da respiração, procure com gentileza voltar a observar o inspirar e o expirar. Perceba que aqui e agora, focada na sua respiração, tudo está bem. Aqui e agora, não há nada com o que se preocupar. É apenas você e a sua respiração. Agora, vá gentilmente ampliando a sua atenção, trazendo-a para o seu corpo como um todo, lá da ponta do pé ao topo da cabeça. E vá percebendo como você está nesse momento. Perceba como o seu corpo está nesse momento. Como a sua mente está nesse momento. E como o seu coração está nesse momento. E assim, nós vamos encerrando essa prática. Ao realizar uma respiração profunda, vá soltando o ar, vá mexendo seus pés, suas mãos, talvez fazendo qualquer movimento que o seu corpo peça para você nesse momento. E quando você estiver pronta, pode abrir seus olhos. E aí, como foi praticar? É sempre bom a gente se realinhar, né? Eu ainda demorei um pouquinho, acho que eu fiz uma prática de uns mais de 5 minutos. As pessoas estão mandando coraçãozinho, então foi bom. Ok, pessoal, muito obrigado por essa oportunidade, viu, de conduzir vocês. É sempre um prazer. Vivi, você tá sem som. Eu, eu quero falar com você, porque eu só consegui entrar no final, não sei o que que aconteceu. Você participou da prática? Conseguiu participar agora? Não, eu não consegui participar, porque eu estava desde as 10 tentando entrar aqui e eu não consegui, então estava muito da cabeça. Ah, eu acho que algumas pessoas, a Ana não tinha conseguido colocar na sala por algum motivo. Travou. Agora, Vivi, você está sem som. A gente não está te Ela tá, ouvindo. não estamos te ouvindo. Você está com o fone mutado. Será que ela ouve a gente? Ouve. Escreve, a gente lê aqui nos comentários.
Acho que travou tudo, foi o que eu entendi. É, isso. Eu acho que agora foi. Voltou, Ah, voltou. agora sim. Tinha travado tudo, não, clicava no fone, não ia, nada, como se tivesse travado o sistema. Você ficou, então, na sala de espera, Andréia? Fiquei desde as 10 horas, estava tentando entrar. Ela ficou na sala do Gente, castigo. Na sala do tá castigo. vendo? Não foi da espera. A Ana que deu entrada no Zoom, e a Ana, a gente ficou tão focado aqui que ela se desligou e esqueceu de ver a espera. Gente, eu Bom, cheguei a mandar gente, mensagem no WhatsApp e outras pessoas, mas eu pelo menos achei que a reunião não estava acontecendo, que ninguém estava conseguindo entrar. caramba. Valéria, a prática foi maravilhosa. Nossa, eu precisava. Ai, que bom. Eu não estava tendo a consciência do o quanto eu estava precisando parar. Senti Quando tudo a gente para, a rígido, gente sabe? percebe, né? É muito bom. É, é muito bom, foi muito bem. Alguém quer falar sobre a experiência, como foi, para a gente encerrar? A Juliana tinha colocado aqui que tinha sido maravilhoso para ela, e o Henrique que também, que não deu nem vontade de parar. Eu achando que eu É, estava porque eu fico sempre assim, quando é um grupo que, por exemplo, tem alguém que não pratica ou nunca praticou, eu procuro sempre fazer uma prática curta, para que, né, eu não sei quem está do sim, outro lado, né? Então, sim. mas eu percebi que eu mesma também acabei indo e falei, passei um pouco mais, mas foi tudo bem, todo mundo. Foi ótimo, foi ótimo. O que que vocês acham desse modelo? Cada encontro ter uma prática? Vocês Acho bom. concordam? Eu tinha até falado com a Ana, eu acho que seria bom realmente cada encontro, ou a gente faz no início, ou faz no final, conforme o andamento, né? Eu acho que é bom. Como o Henrique falou, claro que a teoria ela é importante, porque acho que é a soma, né? A partir do momento que eu conheço o que está acontecendo, somada à prática, eu acho que o conhecimento ele vai potencializar a prática, diferentemente de, só vou praticar, né? Então, sabendo que quando eu, né, estou aqui praticando atenção plena, estando aqui com vocês no grupo, focada, eu sei que tem novas conexões aí sendo criadas, né? Eu conhecendo novas pessoas, me expondo, e, e é isso, novas sinapses. Então, eu acho que isso é interessante, né? Não é só fazer por fazer. Nós estamos aqui todos conectados por algum motivo. E isso também são novas sinapses, novas experiências, novas memórias que ficam armazenadas. E aí, claro, com a prática, aí a prática vai potencializar mais ainda. Não sei se faz sentido isso para vocês. Gente, aqui não é nenhum curso, não, tá? É só a gente vai falando, falando. E fiquem sempre muito à vontade. Mas foi muito bom, Valéria. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. E, Andréia, desculpa então pela espera, te deixar aí esperando, mas vai ficar gravado e aí na próxima eu vou sinalizar a Ana, Ana, dá uma olhadinha. Tá bem? Então tá bom, gente. Obrigada. Um bom sábado para vocês. A gente se vê daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigada. Obrigada a vocês.